Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cláudio Novaes, aqui do canal Cláudio Novaes Aqua. Criei esse canal para divulgar os meus aquários para os amigos, para ser um espaço de troca de experiência com outros aquaristas. Não tenho pretensões de ser youtuber. Como eu já falei em outros vídeos, né, tenho aquários desde a adolescência, desde os 11 anos de idade, embora tenha um hiato de algum período que eu fiquei, período até bastante longo, que eu fiquei sem aquários e voltei agora há cerca de 4 anos. Então, até preparei um roteirinho aqui para eu não me perder no conteúdo, né? Por profissão eu sou psicólogo, sou psicanalista, trabalho com a psicologia há 30 anos e sempre pensei como fazer ou se existe, né, uma correlação, né, psicologia e aquarismo, né? Bom, a gente entende que, né, quem pratica, né, esse hobby são os seres humanos, e os seres humanos são o foco do interesse da psicologia, né? Então alguma coisa podemos aproveitar, né? E eu penso, né, de apresentar uma contribuição dentro do conhecimento do meu trabalho, né, voltado ao aquarismo. E esse vídeo foi motivado principalmente pelo Murilo, do canal ABC do Aquarismo, que tempos atrás ele postou uns vídeos que ele abordava a questão de comportamento humano, de comportamento do aquarista, né? Coisas que aconteceram com ele, inclusive, enfim. Tive uma breve troca de mensagens com ele, né? Onde, né, ele até me sugeriu, né? Então, né, vamos, né, apresenta aí, né, as suas contribuições para a questão, né? E assim, basicamente, né, ele falava naquele vídeo, inclusive que era intitulado Aquarismo, Hobby ou Vício, né, sobre essa questão, né, do comportamento humano associado ao hobby do aquarismo. Achei muito interessante o tema, né, e exatamente a deixa que eu estava esperando, né, a possibilidade de realmente, bom, então é por aí, né, algo que eu já pensava em estar falando, associando, né, o meu conhecimento enquanto profissional, né, daquilo que se aplica no caso do hobby. Nesse vídeo, o Murilo, né, fez um depoimento que eu achei inclusive muito corajoso, muito sincero, né, sobre problemas, né, questões emocionais ligadas ao hobby, ao aquarismo. Bom, vamos então fazer uma breve explanação sobre isso, né? Isso aqui não se configura, né, num artigo científico, meu objetivo aqui não é fazer nenhum parecer profundo, ligado, né, ao profissional, né, para o público em geral, para os aquaristas. Esse vídeo é voltado para os aquaristas, né, não para os psicólogos, né, no sentido de apresentar alguma tese, alguma coisa assim, né. Então, basicamente, ter um hobby, né, o que isso diz, né, para a psicologia, para a psicanálise, né, uma pessoa que tem um hobby. E aí, como nós, né, aquaristas, a maioria somos, embora, né, muitas pessoas acabam, né, associando isso a uma atividade profissional e tudo mais, mas eu acredito que a maioria só tem os aquários por hobby, né? E aí já começa, né, uma série de questões, né, o que me leva a ter um aquário, né? De repente eu me torno um entusiasta, né, um apaixonado pelos peixes lá, ou simplesmente eu tenho um aquário como um objeto de decoração na minha sala, né? Então, né, por isso que não dá para a gente colocar tudo num pacote só, né? Existem algumas ideias, né, isso a gente vai ver, né, nos próprios canais de aquarismo, né, geralmente a grande maioria são homens, né, e aí tem aquelas piadinhas, aquela história, né, comprei o meu peixe, né, mas aí contei para minha mulher que o peixe custou
um quarto do valor que eu paguei mesmo, né? Então, né, e já vi vários aquaristas, né, inclusive buscando de alguma forma, né, incentivar também o público feminino para o aquarismo, né? Existem sim mulheres aquaristas, mas, né, são minoria. E por quê, né? Pegando um conceito básico da psicanálise, né, lá de Freud, então se tem, né, a ideia de que quase todos nós somos neuróticos. Neurose não é, né, necessariamente uma doença, uma patologia, mas às vezes uma simples característica de personalidade. Então se diz, por exemplo, que na maioria dos casos, né, tem as exceções, os homens têm uma personalidade predominantemente obsessiva, enquanto as mulheres têm uma personalidade predominantemente histérica. O que quer dizer isso, né? Eu sei que no senso comum, às vezes, esses termos são usados de uma forma, né, que não é exatamente como, né, se aplica, né, o termo técnico, né? E então, ter uma personalidade obsessiva significa ser uma pessoa mais racional, uma pessoa mais que coloca as suas questões práticas, né, acima daquilo, da sua vontade, até muitas vezes. Significa, por exemplo, que a pessoa tem uma certa ser mais metódico, é uma pessoa que tem, né, hábitos, né, que se chamam, né, mais obsessivos. E também existe a questão da compulsividade, né? Então aí entra o hobby. Por que que o aquarismo, né, pelo menos no entendimento então da psicologia, da psicanálise, ele é basicamente uma atividade masculina? Porque normalmente os hobbies, né, são predominantemente masculinos, né? O hábito de ter um hobby, de ter uma coleção, de colecionar coisas, é uma característica normalmente muito mais masculina do que feminina. Então aí entra a questão. Quando eu digo neurose, né, partindo do princípio de que quase todos nós, né, todos somos neuróticos num grau menor ou maior. Quando a gente pensa em psicopatologias, né, em doenças, né, então a gente pensa, né, nas psicoses, nas perversões dentro da nomenclatura psicanalítica, né? Então, todos nós somos, né, via de regra, neuróticos. A maioria dos homens são neuróticos obsessivos, a maioria das mulheres são, né, histéricas. E o que quer dizer histérica? Uma pessoa que normalmente predomina, né, no emocional dela as questões voltadas exatamente para o desejo, para os gostos, para a vontade, para as fantasias, e não necessariamente, né, para algo muito racional. Por isso que inclusive a convivência, né, nem sempre, né, em via de regra, não é fácil entre as pessoas, porque, né, elas têm características de personalidade diferentes, que muitas vezes entram em conflito. Bom, vamos então focar na questão aqui do hobby do aquarismo. Como é que isso então acaba se manifestando, né? E aí eu achei muito ilustrativo, né, esse vídeo que o Murilo fez. Eu posso conduzir o meu hobby de uma maneira que eu diria saudável. Eu gosto daquilo, me interesso, tenho ali o meu aquário, né, os meus aquários de uma forma que aquilo não traz prejuízo nenhum para a minha vida, aquilo não me faz mal nenhum, nem as pessoas à minha volta. É algo que eu lido de uma forma, né, é um gosto meu, é uma coisa que eu gosto, né, de cultivar, de criar os animais, de procurar dar um ambiente saudável para eles, né, de admirá-los ali nesse pedacinho de natureza que eu tento criar, né, dentro da minha casa. Porém, isso pode ser levado
a situações mais extremas. Então aí entra aquela situação, né, que inclusive nesse vídeo do Murilo ele relata bem, em que a pessoa começa a ter um comportamento mais compulsivo com relação ao hobby. Ela está o tempo todo pensando o que eu posso fazer, o que eu posso mudar no layout do meu aquário. Eu podia botar um outro peixe aqui, eu podia fazer uma outra coisa aqui. Eu ouvi falar que saiu um equipamento novo que eu podia pôr no meu aquário. E isso toma um tempo, rouba da minha vida um tempo que às vezes começa até a prejudicar alguns outros aspectos da minha vida, como, né, eu ficar fechado, me isolar, né, e ficar só, né, transitando por esse mundinho que eu criei aqui e não querer ou ter dificuldade de viver a vida lá fora. Um outro aspecto é que às vezes esse comportamento compulsivo leva, por exemplo, a uma permanente insatisfação. Eu nunca estou satisfeito com o aquário que eu tenho, eu nunca estou satisfeito com os peixes que eu tenho, eu sempre fico pensando naquele outro peixe que eu não tenho, naquele outro aquário que eu quero montar, naquele outro material que eu quero adquirir, naquele outro equipamento que eu não tenho, e aí eu compro aquilo, e aí eu compro aquele outro, e aí agora eu acho que aquele ali que eu comprei não foi bom, aquele peixe que eu comprei eu acho que não ficou bom aqui, e aí eu quero mudar isso aqui, eu tenho que levar esse peixe, eu tenho que vender esse peixe, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu quero adquirir aquele outro que eu vi na loja, né? E eu estou lá o tempo todo voltado para isso, né? E aí entra aquelas historinhas, né, de que aí a família começa a perceber que tem algo errado ali, começam às vezes até a implicar com a pessoa, né? Mas você, né, de repente, sei lá, né, vamos pensar numa realidade brasileira, né? Nós estamos aqui com dificuldade financeira para equilibrar as coisas, você foi lá e comprou outro aquário, e comprou aquele peixe carésimo, não sei o quê, né? E aí as pessoas começam a apontar, né, que tem alguma coisa errada com você, né? Que você tá levando aquilo para um exagero, né? E aí, né, foi o que acaba acontecendo muitas vezes é que aquilo que seria um hobby saudável, uma coisa que me distrai, uma coisa que me acalma, se torna uma fonte de ansiedade, de angústia. E normalmente quando a pessoa faz isso, ela faz isso também em outros aspectos da vida, ela tem esses comportamentos compulsivos, essa dificuldade, né, a vida dela de alguma forma talvez esteja em desequilíbrio. Então, eu estou dando uma olhadinha aqui num roteirinho que eu fiz só para conferir se eu estou esquecendo de alguma coisa, né? Mas eu entendo que é mais ou menos então essa preocupação. E o que pode ser feito para a pessoa que percebe que ela está conduzindo o seu hobby de uma forma não saudável, né? Como a gente falou, de uma forma exagerada, eu estou trazendo prejuízos para outros aspectos da minha vida porque eu estou me fechando ou exagerando em cima, né, desse meu hobby. Bom, normalmente as pessoas pensam, acaba com os aquários, né? Termina, acaba com isso, que isso está te fazendo mal, né? Não é o aquário que está te fazendo mal, é algo dentro de você que não está bem. Se você não manifesta isso, né, no aquário, no hobby, você vai deslocar isso, né, para um outro aspecto da sua vida, você vai substituir, né, como uma pessoa que tem um vício, muitas vezes ela não consegue se libertar totalmente daquele vício, ela substitui aquele vício por um novo vício, né, às vezes tão pouco saudável quanto o primeiro. Então, sim, o meu conselho enquanto profissional, enquanto psicólogo, qualquer pessoa que observa que existe algo errado na vida dela, que ela não está conseguindo lidar bem com as suas emoções, não está conseguindo organizar a sua vida de uma forma interessante, né, que ela está trazendo algum
e isso, né, esses seus comportamentos estão trazendo algum prejuízo para a sua vida ou para a vida, né, de outros, de familiares, está dificultando as suas relações pessoais, né, familiares, profissionais, enfim, que ela busque uma ajuda profissional. Então, além, né, da psicanálise, né, da qual eu faço parte, né, existem outras referências teóricas dentro da psicologia, como as técnicas, né, cognitivo, comportamental, né, e que cada pessoa vai se adaptar, vai se sentir bem, né, dentro, né, de algum trabalho como esse. Então, para não estender demais, o objetivo aqui desse vídeo hoje foi traçar de uma forma bem superficial, bem geral, essa questão, né? Quando é que eu consigo identificar, como é que eu faço, o que pode estar acontecendo comigo, se eu não estou conduzindo o meu hobby de uma forma que está legal para mim, que eu me sinto bem, né, que me acalma, que me agrada, que me alegra, e quando isso está se tornando, por exemplo, uma coisa problemática na minha vida, me trazendo problemas de alguma forma para mim, para minha família, para alguém, né? Então, basicamente é isso. Eu pretendo, em outras oportunidades, estar trazendo alguns outros temas onde a gente possa fazer essa correlação da psicologia e do hobby do aquarismo, né? E outras questões, né, que vão além da simples técnica de cuidados com os peixes, né? Recentemente eu li um artigo no portal Aquarismo Paulista, né, do Edson, que é o coordenador lá daquele trabalho, falando sobre a questão moral, a questão ética do aquarismo, que eu entendo que é um tema também interessantíssimo, que eu pretendo desenvolver alguma coisa, pesquisar alguma coisa para estar trazendo também alguma contribuição, né, para esse tema que eu também achei muito interessante. Ok? Muito obrigado pela atenção de quem ficou até aqui e estou aberto a questões, dúvidas, né, o que a gente puder ajudar, contribuir com os colegas aquaristas, eu fico satisfeito se puder ser útil. Muito obrigado.